Olá, eu sou o Daniel, coordenador e professor de inglês do Instituto Kailua, e essa é a nossa primeira aula do curso de inglês. Antes de começarmos, eu queria fazer uma pequena introdução ao curso e ao formato dele. Esse curso ele consiste em uma videoaula semanal que os alunos receberão e eles podem tirar dúvida também pelo Google Classroom. Então, toda semana haverá uma aula, haverá um horário específico em que um professor tirará dúvida no Google Classroom e ao final de cada módulo haverá uma prova escrita para o aluno ser aprovado caso ele tire uma média acima de 7. Nós temos 7 módulos compondo o curso inteiro, então haverão 7 provas para que haja a conclusão desse curso, ok? Então, dito isso, vamos começar? Então, aqui temos nossa primeira aula, e os tópicos delas são Greetings, Titles and Comments. Todos os nossos materiais eles vão ser feitos totalmente em inglês, mas a progressão das aulas vai ser feita quase totalmente em português no início e o inglês vai entrando aos poucos para que os alunos possam ir se acostumando a ouvir as explicações em inglês e entrando mais em contato com a língua sem que eles se assustem logo de cara. Então, nós temos aqui os primeiros tópicos, greetings, que são as coisas que a gente fala quando chega num local. Titles, como a gente se refere a algumas pessoas de uma forma mais formal. E os commands, eles estão aqui para a gente entender mais como fazer os exercícios. Dentro desse material haverão alguns exercícios e esses commands vão ajudar aos alunos a entenderem esses exercícios, já que o material é feito todo em inglês. Então, vamos lá? Nós vamos começar com algumas frases bem úteis. Essas frases elas são úteis tanto em conversas do dia a dia, quanto quando vocês querem tirar alguma dúvida. Então, se vocês estão conversando com uma pessoa e essa pessoa também fala português, mas você está conversando em inglês, você quer tirar a dúvida de uma palavra que você não sabe como pronunciar em inglês, nós temos essa primeira pergunta. How can I say in English? Então, aqui no meio, a gente coloca uma palavra em português, por exemplo. How can I say livro in English? E assim, a pessoa vai te dizer a palavra certa. No caso, seria book. Então, vamos praticar mais um pouquinho a pronúncia. Então, how can I say in English? Assim como no português, no inglês algumas palavras elas são pronunciadas juntas. E isso é uma coisa que acontece aqui. Quando uma palavra termina com som de consoante e a seguinte começa com som de vogal, geralmente a gente conecta as duas como se fossem uma palavra só. Então, o can, I, vira can I. O in, English, vira in English. Então, ficaria How can I say livro in English? Vamos novamente. How can I say livro in English? Ok? A segunda palavra que nós temos aqui é quando conhecemos a palavra em inglês, mas não sabemos como escrevê-la. Então, nós perguntamos, how can I spell
e a palavra em questão. Por exemplo, how can I spell book? Aqui eu escrevi só para mostrar a vocês como ficaria essa frase completa, mas essa frase seria dita e não escrita. Então, how can I spell? Essa pergunta é muito comum quando você está num aeroporto, você precisa dizer o seu nome e a pessoa não sabe como escrever o seu nome. Então, ela vai perguntar, how can I spell your name? Ou how can I spell Antônio? How can I spell Francisca? Ok? Ou você também pode perguntar sobre uma palavra em inglês quando você quiser escrevê-la. Então, how can I spell book? Novamente, temos aqui o can I, que é junto. Então, how can I spell book? A próxima pergunta é quando nós vemos uma palavra em inglês, mas não sabemos o que ela significa. Então, vou dar exemplo novamente com book. What's the meaning of book? Então, what's the meaning of? Então, toda vez que vocês não souberem como falar uma palavra, desculpa, toda vez que vocês não souberem o significado de uma palavra, vocês podem perguntar para a pessoa, what's the meaning of? E a palavra em questão. Mais uma vez, what's the meaning of? Como vocês já puderam perceber, a relação do inglês com o que está escrito e os sons da palavra são bastante diferentes do português. Nesse caso, nós temos a letra F, mas o som é da letra V. Então, é of. What's the meaning of? Ok? Quando vocês quiserem que alguém repita alguma coisa, ou quando vocês não entenderam o que a pessoa disse, vocês podem falar repeat, please. Novamente. Repeat, please. Aqui, esse R, ele tem um som bem puxado. Re. Repeat. Repeat, please. Ou, quando vocês não entenderem, I don't understand. I don't understand. Ok? E aqui também temos algumas frases que usamos para ser educados. Então, quando você interrompe alguém, você quer passar perto de alguém, você quer entrar num recinto e pedir licença, excuse me, excuse me. Quando vocês querem ser bastante educados, principalmente para fazer um pedido, please, please. Na hora de agradecer uma pessoa, nós podemos usar o thank you ou thanks, thanks. No caso do thank you, ele tem um som que não existe no português, que é um som que a gente produz botando a ponta da língua no meio dos dentes. Thank you. Uma outra forma da gente praticar esse som é treinando a frase. Sopa de massinha com cebola. Sopa de massinha com cebola. Em português, ela parece super estranha, mas a gente consegue articular direitinho o som do thank you, ou o som do thanks. Okay? A diferença entre thank you e thanks
é que o thanks é mais informal. E o thank you, ele pode ser usado em situações mais formais ou situações mais neutras. E quando uma pessoa fala thank you, a outra pessoa pode responder com you're welcome. You're welcome. Novamente, nós temos esse R com som bastante puxado. You're welcome. Ou, falando mais rápido, you're welcome. Okay? Então, vamos rever todas elas. How can I say livro in English? How can I spell book? What's the meaning of book? Repeat, please. I don't understand. Excuse me. Please. Thank you. Thanks. You're welcome. Então, todas essas frases são bastante úteis no nosso dia a dia. Como falamos no início da aula, aqui temos alguns comandos, ou seja, commands, e todos eles estão ligados ao material, a exercícios que vocês vão ver no material. Então, temos o primeiro, read. Read. Então, num exercício de compreensão textual, num exercício em que vocês tenham que ler um texto, um diálogo, provavelmente o enunciado vai começar com read. Listen. Listen. Num exercício de prática auditiva, o enunciado provavelmente vai começar com listen. Write. Write. Num exercício em que vocês têm que escrever um parágrafo, têm que dar uma resposta escrita, vocês podem ver a palavra write. Underline. Underline é fazer isso daqui. Então, em alguns exercícios, vocês vão ter que underline uma palavra, a resposta certa, uma expressão. Match. Match. Então, naqueles exercícios em que tem duas colunas e uma coluna tem que ser ligada à segunda, nós veremos a palavra match. E o último que temos aqui é o check. Check. E é só botar esse símbolozinho aqui para marcar a resposta certa. Então, se tiver um exercício, check the correct answer. Vocês vão achar a resposta certa e vão marcar esse símbolo, ou marcar, de alguma forma, a resposta correta. Então, sabendo todos esses comandos, fica mais fácil entender os exercícios do nosso material. Então, vendo as frases úteis, vendo os comandos que vão ajudar com o nosso material, vamos entrar agora no conteúdo real da aula. Então, nós vamos começar bem simplesinho, vamos começar do zero com os greetings and farewells. Então, greetings são aquelas expressões que nós usamos ao chegar em algum lugar, e farewells são as expressões que usamos ao ir embora de algum lugar. Então, esse primeiro grupo todo são greetings, esse segundo grupo são farewells. Então, vamos por parte, começar pelos greetings. Então, na primeira linha temos hi, hi, hello,
hello. São bastante usados em situações informais, para atender o telefone. Na segunda pergunta, nós temos algumas na segunda linha, nós temos algumas perguntas que não são perguntas reais. Elas funcionam, nesse caso, da mesma forma que o hi e o hello. Elas só têm uma estrutura de pergunta. Então, seria o equivalente ao como você está, está tudo bem. Então, nós temos what's up, what's up, how are you, how are you, how are you doing, how are you doing. Então, essas expressões aqui são usadas também de forma mais informal e elas não são perguntas reais. Quando nós perguntamos como alguém está, é mais uma questão de educação do que realmente esperando a pessoa contar se ela tem problemas, se a vida está tudo bem. Então, aqui, provavelmente, vocês vão receber uma resposta positiva. I'm fine, I'm good, I'm okay. Então, novamente, what's up? How are you? How are you doing? Uma curiosidade que temos aqui é o nome de um aplicativo que todo mundo conhece, o WhatsApp. Isso é um aplicativo de conversa e ele junta duas coisas. Ele junta o greeting "What's up?" com a palavra app, pois ele é um aplicativo. Então, WhatsApp, app, WhatsApp. Todas essas questões aqui, esses greetings, eles podem ser usados a qualquer momento do dia, de manhã, pela noite, pela tarde. Mas nós temos alguns greetings que são específicos para partes específicas dos dias, que são esses três que temos aqui embaixo. Nós temos good morning, good morning, good afternoon, good afternoon, good evening, good evening. Então, esses três, o good morning, good afternoon, good evening, eles são usados nesses horários específicos entre parênteses. Então, se for nesse primeiro período, good morning. Se for nesse segundo período, good afternoon. Se for nesse terceiro período, good evening. E aqui também podemos ver a junção das palavras, como eu havia falando antes, o som de consoante com o som de vogal. Good afternoon. Good evening. What's up? Então, esses são os greetings mais comuns que nós usamos. Quando nós vamos embora, quando nós vamos nos despedir de alguém, nós podemos usar esse grupinho aqui que nós chamamos de farewells. Então, nós temos bye, bye, goodbye, goodbye, see you, e nesse caso, nós podemos adicionar uma informação extra. Então, se você ainda vai encontrar a pessoa mais tarde, see you later. Se você vai encontrar a pessoa em algum momento do futuro, mas esse futuro é próximo, see you soon. E se você vai encontrar uma pessoa num determinado momento, nesse caso, no dia seguinte, see you tomorrow. Então, nós podemos dar ideias mais gerais, como see you later,
ou o see you soon, ou podemos dizer exatamente quando nós vamos ver essa pessoa. See you tomorrow, ou see you e a data em que você vai ver a pessoa. Ou simplesmente usar see you. E nós temos também um farewell, que só é usado nesse período específico, que é o good night. Good night. Como vocês podem ver, o horário do good night é o mesmo horário do good evening. O que muda não é o horário, e sim a função. Então, quando você está chegando, você diz good evening. Quando você está indo embora, você diz good night. Então, revisando todos os greetings e farewells, nós temos hi, hello, what's up, how are you doing, good morning, good afternoon, good evening, bye, goodbye, see you later, see you soon, see you tomorrow, good night. Então, esses são os nossos greetings and farewells, e são as opções mais comuns de serem usadas. Além dos greetings que temos ali, nós vamos praticar um pouquinho alguns deles. Então, no nosso exercise 1, temos complete with the correct greeting. Então, aqui nós temos os horários. Para esse exercício, vocês têm que completar com good morning, good afternoon, and good evening. Ok? Então, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem esse exercício. Pausem o vídeo, façam o exercício, que nós já vamos corrigi-lo. Todos com o exercício feito? Então, vamos lá? No letter A, na nossa letra A, nesse horário, nós dizemos good morning. No nosso letter B, nesse horário, dizemos good afternoon. No letter C, neste horário, nós dizemos também good morning. Letter D, nós temos good evening. Letter E, nesse horário daqui, também nós temos good evening. Vocês já conseguiram reparar que no inglês nós não temos o horário 13, 14, 15, 16. Nós vamos só até o 12 e voltamos de novo para o 1. Então, toda vez que a gente tiver o AM, essa junção de letras é antes do meio-dia, e quando tivermos o PM, seria depois do meio-dia. Por isso, no letter A, good morning, B, good afternoon, C, good morning, D, good evening, and E, good evening também. Na segunda coluna, nós temos good afternoon, letter F, good afternoon, no letter G,
Good afternoon, novamente, no letter H. E mais uma vez, good afternoon, no letter I. E a nossa última letra, letter J, nós temos good morning. Então, essa é a resposta do nosso exercise 1. Eu vou dar um tempinho para vocês conferirem se está tudo certo. Caso haja alguma dúvida, vocês podem sempre tirar essa dúvida lá pelo Google Classroom, ok? Vamos seguir? O nosso próximo tópico são os titles, os títulos que usamos para nos referir às pessoas de uma maneira mais formal. Os dois mais importantes são o Mister e o Ms. O Mister é usado no masculino e o Ms é usado no feminino. Para gente que fala português, é bem estranho ter uma palavra em que o último som seja o som do Z, porque isso não existe no português. Mesmo que a gente tenha uma palavra escrita com Z, o som seria o som do S. Mas aqui, o som desse título é Ms. Ok? Então, Mister masculino, Ms feminino. Existem dois títulos femininos que eram muito usados no passado. Hoje em dia, algumas pessoas ainda usam, mas eles, principalmente para o ambiente profissional, não são tão apropriados, que seriam o Mrs. e o Miss. A diferença do Mrs. para o Miss é o estado civil da mulher, pois no passado a mulher era considerada propriedade do marido quando ela era casada, então era Mrs. com o sobrenome do marido, e quando ela era solteira, ela era considerada propriedade do pai, então era Miss com o sobrenome do pai. Hoje em dia, como as mulheres já conseguiram a sua independência, e principalmente em ambientes em que o estado civil dela não é nem um pouco importante, o mais apropriado é usar o Ms. Ou seja, ambientes de trabalho, o mais apropriado é o Ms. E como usamos esses títulos? Nós usamos eles sozinhos, usamos com nome, como que nós podemos usá-los? Existem duas formas de usarmos os titles. We use titles with full name or last name. Example, Mr. John Smith or Mr. Smith. Então, toda vez que nós usarmos o Mr., o Ms., ou se por acaso usarmos Mrs. e Miss, ou usaremos o último nome da pessoa, ou seja, o sobrenome, o last name, ou usaremos o nome completo, o full name. Nós nunca podemos usar o Mr. e o Miss com o primeiro nome somente. No meu caso, meu nome é Daniel. Gramaticalmente falando, não é possível usar Mr. Daniel. Deveria ser Mr. Ferreira, com last name, or Mr. Daniel Araújo Ferreira, the full name. Então, essas são as nossas únicas duas possibilidades para usar Mr., Ms., Miss and Mrs.
full name or last name. Ah, Daniel, mas como nós nos referimos a alguém numa situação formal em que nós não soubermos o nome da pessoa? Caso vocês queiram pedir ajuda na rua, fazer alguma pergunta para alguém e vocês não saibam o nome da pessoa, vocês podem usar o sir, masculine, or madam, ma'am, feminine. So we use sir and madam or ma'am with no name. Então, aqui não tem full name, não tem last name, fica sozinho. Sir, sir, madam, madam, ma'am, ma'am, ok? O ma'am, ele é mais comum que o madam, mas os dois estão certos. E uma outra coisa que é bem típica do inglês é que palavras que terminam com a letra M têm o som da letra M, diferente do português. Então, aqui não é man, é ma'am. Para a gente fazer esse som de M no final, a gente tem que fechar a boca. Ma'am. Ok? E mais uma vez, para nós treinarmos o conteúdo que está sendo aprendido, nós temos mais um exercício. Nesse caso, nós temos o exercise 2. Complete with the correct title and the last name, if possible. Então, nós vamos usar os titles Mr., Ms., Miss, Mrs., Sir, Ma'am, e, dependendo do título que a gente for usar, a gente vai botar o last name junto. Ok? Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem o exercício e já já a gente corrige. Todos prontos? Vamos lá. O letter A, nós temos Mary Pollard e temos aqui o status civil married. Para usar toda essa informação, Mary é um nome feminino e o status civil dela é married. Então, temos Mrs. Pollard. Se, em algum contexto, não for importante saber o status civil dela, a gente poderia chamá-la de Miss Pollard, mas sempre usando o last name Pollard. Letter B. Peter McCormack. Peter é o nome masculino. Mr. McCormack. Letter C. Nós temos a woman. Nós sabemos o gênero da pessoa, mas não sabemos o nome dela. Nesse caso, ma'am. Letter D. A man. Nós sabemos o gênero da pessoa, é o gênero masculino, mas também não sabemos o nome. Sir. And letter E, nós temos Helen Hunt. Nós sabemos o gênero da pessoa, nós temos o nome dela e não temos informação nenhuma sobre o status civil. Miss Hunt. Então, no letter A, temos Mrs. Pollard.
usando o status civil dela, ou Miss Pollard. Letter B, Mr. McCormick. Letter C, ma'am. Letter D, sir. Letter E, Ms. Hunt. Ok? Caso haja alguma dúvida, é só fazer uma pergunta lá no Google Classroom. Aqui nós temos mais um exercício só para praticar um diálogo em que podemos usar toda essa informação que nós vimos até o momento. Então, temos read the dialogue. Como eu havia falado antes, read está lá naquela lista dos commands no início do material. Então, temos aqui duas pessoas. E a primeira pessoa começa. Good morning, ma'am. Good morning, sir. What's your name? My name is Nicole. And you? My name is Jason. What's your full name? My full name is Nicole Jane Williams. And you? My full name is Jason Christopher Johnson. Nice to meet you, Mr. Johnson. Nice to meet you too, Ms. Williams. Então, nós começamos o diálogo com greetings, good morning. Até o momento, eles não se conhecem, então eles usam os titles ma'am e sir, e uma das pessoas resolve perguntar o nome da segunda. Quando nós queremos fazer isso, nós podemos perguntar What's your name? What's your name? E a resposta padrão, My name is, e o seu nome. No caso do diálogo, nós temos My name is Nicole. My name is Jason. Aqui, a Nicole responde My name is Jason. E ela quer fazer a mesma... Desculpa, a Nicole responde My name is Nicole. E ela quer fazer a mesma pergunta. Então, ao invés de repetir novamente What's your name? Ela pode simplesmente perguntar And you? Aqui já está implícito que é a mesma pergunta feita antes. E nisso, o Jason responde My name is Jason. Aí ele faz uma segunda pergunta. What's your full name? Então, quando perguntamos What's your name? A pessoa ela pode responder só com o primeiro nome. Ela pode responder com o nome completo, se ela quiser. Nesse caso, como ambos responderam só com o primeiro nome, o Jason estava mais curioso e ele queria saber o nome completo da Nicole. Então, ele perguntou, What's your full name? Então, nós temos algumas opções. Nós podemos usar What's your name? De uma forma mais genérica. E de uma forma mais específica, nós podemos usar What's your first name? Se nós só quisermos saber o primeiro nome. What's your last name? Se quisermos saber só o último nome. Ou What's your full name? Se quisermos saber o nome completo. Então, a resposta vai depender da pergunta.
What's your name? My name is. What's your full name? My full name is. What's your first name? My first name is. What's your last name? My last name is. E você completa com o nome em questão. Quando nós conhecemos alguém novo, nós geralmente usamos a frase nice to meet you para mostrar educação e mostrar que é uma coisa boa conhecer a pessoa. Então, a primeira pessoa diz nice to meet you, e como o sentimento é mútuo, a segunda pessoa responde com nice to meet you too. O to está aqui para mostrar que é a mesma situação de cima. Então, se essa pessoa se sentiu dessa forma, a outra pessoa se sentiu também da mesma forma. Então, esse é um diálogo muito comum quando conhecemos alguém novo. Usamos o greeting, usamos os titles, perguntamos o nome da pessoa, usamos o nice to meet you, ok? E para trazer isso mais para a nossa realidade, o exercise 4, uma das pessoas foi tirada do diálogo para que vocês possam se incluir nessa situação. Então, temos complete the dialogue with your personal information. Nesse caso, como não sabemos quem é a outra pessoa, temos good morning, good morning. What's your name? My name is. E vocês completariam com o nome de vocês. Então, vocês entrando no diálogo seria my name is. And you? Aí nós temos o Jason novamente. My name is Jason. What's your full name? Vocês entrariam aqui novamente. My full name is. And you? My full name is Jason Christopher Johnson. Nice to meet you, Mr. Johnson. Nice to meet you too, Mr. or Miss. E o Jason responderia Mr. or Miss, dependendo de com quem ele está falando, usando o last name de vocês. Ok? Então, se vocês passarem por alguma situação parecida como com essa, você sabe como agir, como dizer o seu nome, o primeiro nome, o último nome, o nome completo. Ok? Então, aqui já é possível usar esse pouco do inglês para se comunicar num diálogo bem simples. Então, vocês já podem ver que desde a nossa primeira aula, nós estamos ensinando vocês a fazer coisas que funcionam na vida real, não simplesmente ensinar o inglês só para ensinar o inglês. Nós trazemos algumas situações da vida real para mostrar a funcionalidade do inglês na vida de cada um. Tudo bem? Como numa conversa nós precisamos sempre entender o que a outra pessoa está dizendo, nós precisamos treinar o nosso ouvido. E por isso aqui nós temos um exercício de prática auditiva. Então, no exercise 5 temos Listen to the dialogue and complete the texts. Vocês têm o áudio do diálogo com vocês, que foi liberado junto com esse material. Então, eu vou dar um tempinho para vocês ouvirem o áudio
e completarem esse diálogo entre um professor e alguns alunos. Tudo bem? Todos terminaram? Vamos lá? Aqui nós temos alguns espaços para vocês completarem, mas no final do nosso material temos o transcript do diálogo inteiro. Então vamos a ele para ver se vocês acertaram tudo. Aqui no transcript podemos ver: Students. Good morning, teacher. Good morning, everyone. Então, o everyone está ligado aos students. How are you? I'm fine, thanks. How are you? Great. Come in, please. Então, além da professora e desse grupo de alunos, chegou uma aluna nova, que é a Kate. Nice to meet you. My name is Kate. Students. Nice to meet you too. Boy. Então, um dos alunos. Sit down, please. Thank you. Então, aqui nós temos o diálogo completo que vocês tinham que completar aqui no exercise 5. Ok? Caso haja alguma dúvida nesse exercício, vocês também podem postar a dúvida de vocês no Google Classroom. Todas as aulas que tiverem um exercício de listening, um exercício de prática auditiva, vocês vão ter acesso ao áudio e vão ter acesso a todo o transcript, porque isso ajuda vocês a praticarem mais em casa. Vocês podem ouvir esse diálogo quantas vezes vocês quiserem, vocês podem acompanhar com o que está escrito, caso vocês não tenham pego alguma parte do áudio, alguma palavra do áudio, ou tenham entendido a palavra, mas não lembram como escreve, todos eles vão ter esse áudio transcript para ajudar no estudo de vocês, ok? Então, essa foi a nossa primeira aula do curso de inglês. Então, toda semana nós vamos ter uma nova videoaula, ok? Foi um prazer estar aqui e até uma próxima aula. Goodbye!